Leila, seja bem-vindo. E para começar essa conversa, eu queria perguntar, o que é sociologia ambiental? Essa é uma pergunta extremamente relevante no meu caso, porque eu sou uma especialista, tenho mestrado, doutorado, livre docência, sou professora titular em sociologia ambiental. Então, para mim, é uma pergunta muito prazerosa, na verdade. A sociologia é uma ciência que estuda as relações humanas com a sociedade, tá certo? E a sociologia ambiental estuda, então, as relações humanas e as suas contradições em relação à natureza. Do ponto de vista da sociologia contemporânea, que é um pouco que eu trabalho já faz muitos anos, nós analisamos atores responsáveis pela degradação ambiental e também não só os atores responsáveis pelos problemas socioambientais, mas também as possíveis soluções para isso, porque eu acho que é muito importante que a gente pense a busca da sustentabilidade nesse momento tão grave que a gente está vivendo. Então, nós também trabalhamos com buscas de sustentabilidade. É um pouco isso para ser sintético. Eu posso falar aqui, se você quiser, dos autores que eu trabalho, mas a sociologia ambiental é um ramo, na verdade, da sociologia contemporânea que se dedica à análise das relações humanas em relação aos problemas ambientais. Doutora Leila, a gente fala muito hoje, né, do risco climático, né? Mas em várias conversas a gente fala da percepção, né, pública do risco climático, né? Como que a gente correlaciona, né, essa percepção com sociologia ambiental? Não, então, como é que a sociologia ambiental ela se correlaciona com a emergência climática? Quando a gente analisa e estuda a sociologia ambiental contemporânea, né, que eu estudo há muitos anos, os autores eles fazem um diagnóstico, né, da situação ambiental global e local. E nesse diagnóstico, obviamente, emerge, né, o problema da emergência climática, né, de uma forma gritante, de uma forma muito importante. E por que a sociologia ambiental ela nos propicia um entendimento maior sobre isso? Porque nós analisamos os diferentes atores que estão colados, vamos dizer assim, na arena social e política da sociedade. Na hora que a gente analisa, né, como é que esses atores estão agindo, estão se comunicando, estão trabalhando, a gente vai perceber quem são os atores responsáveis, né, pela emergência climática e, ao mesmo tempo, nós vamos perceber também quais são os atores que têm tido uma posição política bastante relevante, bastante importante, de busca de sustentabilidade, né? E isso, emergência climática, a sociologia ambiental é especialista, né? Porque a gente trabalha não só a questão dos diferentes atores, mas a gente trabalha também a questão dos diferentes níveis. Por exemplo, eu posso analisar o que está acontecendo na região metropolitana de Campinas, mas se eu não analisar o que acontece no estado de São Paulo, o que acontece no Brasil e o que acontece no nível global, eu vou entender muito pouco o que acontece aqui no nível local. Então, essa questão do multinível e multiatores é uma questão que a emergência climática, que a sociologia ambiental tem se dedicado profundamente, né, nos últimos anos, e nós temos tido respostas muito interessantes, com autores muito relevantes, inclusive autores latino-americanos, nós outros, por exemplo, que temos trabalhado e temos tido uma atenção importante no nível global. Eu mesma sou membro do Earth Systems Governance, que é o IPCC, né, que é o Woman Dimension do IPCC. Então, nós, latino-americanos, temos tido uma resposta importante via, né, a nossa atuação na sociologia ambiental. Doutora Leila, agora uma questão sensível, né? O Brasil é imenso, tem dimensões continentais, e temos grupos distintos, né, com diferentes
escolaridade, com diferente renda. Como que é a percepção de emergência climática para cada grupo? Existem estudos, inclusive, nessa direção, onde analisam os diferentes grupos sociais, né, como é que eles percebem os riscos ambientais. E eu tenho acompanhado alguns estudos, né, inclusive na África, né, eu estudei em Moçambique também, um dos meus projetos foi em Moçambique, estive em Moçambique, tenho tido alunos de Moçambique que vêm para cá, e em diferentes países onde, a princípio, a percepção é que as camadas populares não têm a total, não levam em consideração a relevância da emergência climática, que não é verdade. Não é verdade. Existem vários estudos nessa direção, e eu mesma, no meu último livro, que é o Emergência Climática, depois eu posso mostrar para vocês, no Emergência Climática eu estudei várias cidades no estado de São Paulo, inclusive a região metropolitana de Campinas, procurando analisar os diferentes atores sociais em relação a essa questão, inclusive aí analisando políticas públicas, né, em relação à emergência climática. E existem alguns dos estudos de caso, como em São José dos Campos e Ribeirão Preto, por exemplo, que me mostram que o MST teve uma atuação fundamental na resiliência e na mitigação e adaptação em relação à emergência climática nessas duas cidades. Na cidade de Piracicaba, por exemplo, foram as mulheres, foram atores muito relevantes e muito importantes, inclusive mulheres das camadas populares que eram lideranças de grupos sociais na periferia de Piracicaba e que caminharam nessa direção. Em Campinas, por exemplo, eram outros atores, né? Os atores principais eram os atores ligados às diferentes universidades, inclusive a própria Unicamp. Mas sempre há essa correlação, né, de uma conversa com esses atores locais e um grande aprendizado em relação ao que esses atores locais têm feito. Tem um trabalho, por exemplo, que é feito no Rio de Janeiro, na periferia do Rio de Janeiro, onde mostram que naquelas favelas, né, os atores locais eles têm tido uma relevância muito, muito importante na resistência e na adaptação à mudança climática. Então, não é corriqueiro dizer, né, que as camadas populares não têm essa consciência. Muitas vezes, as camadas médias é que não têm essa consciência, e daí é um problema, né? Porque nós somos muitos, né? Nós, das camadas médias, e somos atores importantes também nesse processo. Doutora, e existe outro lado, né? Você falou muito bem que há uma percepção, né, em diferentes grupos da sociedade. Então, o que eu estou dizendo é que há pessoas que negam, né? Com certeza, infelizmente. Diante de tantas evidências, por que essas pessoas continuam negando, né, esse risco climático? Essa é outra pergunta excelente, porque tenho agora um argumento que eu tendo a acreditar, que é o seguinte, que a gente não vai achar que o Trump, por exemplo, não acredita nas mudanças climáticas, né? Ou que alguns atores políticos nacionais também não acreditam nas mudanças climáticas. Há um argumento que esses atores estão caminhando para uma nova era, que seria uma nova Idade Média, sabe? Uma coisa muito triste, onde esses atores que se dizem, né, não acreditarem nas mudanças climáticas estariam se organizando para ficarem clausurados diante da emergência climática e das mudanças climáticas, e a grande maioria da população ficaria à mercê desses eventos extremos e dessa desgraça, né, que será e que já é
no presente e no futuro próximo. Então, na verdade, parece, né? Isso é um argumento. Eu tendo a acreditar que é um argumento inteligente. Que não é que essas pessoas não acreditam. Lógico, que as pessoas mais ignorantes não acreditam mesmo. Também não acreditam em ciência, né? Se não acreditam na ciência, não vão acreditar na emergência climática. Mas essas pessoas que têm muita informação acreditam sim, só que eles acreditam que tem que ter uma minoria da população que será privilegiada e estará protegida das emergências climáticas. Isso é muito triste, porque é um caminho de uma nova Idade Média, né? É um caminho de um mundo muito desigual, e onde a grande maioria da população sofrerá as consequências da emergência climática de uma forma dramática. Doutora, a gente está conversando aqui, né? Vem surgindo perguntas e de alta complexidade, e eu, né, aproveitando, né, seu know-how, seu conhecimento todo, queria explorar aqui, né? Escutando atentamente as suas respostas, né, me faz pensar o seguinte: esses grupos, né, ou grupos vulneráveis, por exemplo, que não acreditam ou que negam, eles passam a enxergar o risco climático como algo verdadeiro depois de um desastre, por exemplo, né? Isso é real, ou eles imaginam que seja um acaso do divino, alguma outra força externa? Há várias percepções negativas nesse sentido, né? Eles acreditam, inclusive, alguns acreditam que há algum componente religioso nesse processo, né? Muitos acreditam nessa direção e outros acreditam que é um processo natural, né? Que é uma coisa da natureza, né? Inclusive, alguns grupos muito inteligentes de geólogos, né? A grande maioria dos geólogos acredita, sim, e eu conheço muito bem, e eles sabem das emergências climáticas e têm trabalhado com isso, mas tem grupos minoritários de geólogos que dizem que são os ciclos naturais, né, das eras geológicas. Então, há grandes controvérsias, e outros não acreditam mesmo porque não acreditam na ciência, né? Então, tudo que é científico não é legítimo. Então, como a emergência climática, o principal ator de difusão deste problema, né, é a ciência, então, já que eu não acredito na ciência, eu não vou acreditar na emergência climática. Então, esse é um assunto muito, muito difícil, né? É difícil, é um assunto complexo, e eu concordo com você, Bruno, no sentido de que a gente vai adentrando nesse assunto, a gente vai adentrando cada vez mais em situações muito difíceis de serem discutidas assim popularmente, porque existem dados mesmo muito relevantes e científicos que demonstram todas essas discussões que a gente está tendo aqui. Doutor, então vamos deixar complexo, né? Isso é bom. Pensando nos grupos, agora eu estou pensando em diferentes setores, né, do Brasil, e falando especificamente, né, do agronegócio do Brasil, né? A gente é um país que é importante para a segurança alimentar do mundo, que o Brasil muito gira em torno, né, de produção agrícola. E como que a gente convence, né, ou consegue mudar a percepção, de repente, de quem está do lado de lá, né, do agronegócio, né, de grandes empresas do agro? Porque isso é algo importante, né? Eu acho esse assunto super relevante. É óbvio, gente, que esse é um assunto fundamental para o caso brasileiro, né? Nós somos e vivemos, né, de acordo com o que está acontecendo também no agronegócio. E você citou o Carlos Nobre, eu vou citar um outro grande nome aqui,
do IPCC, um brasileiro, que é o Paulo Artacho, o que o Paulo Artacho tem dito, e eu concordo totalmente com ele, porque convivo com estudiosos dessa área, né, que é um pouco a sua área, segundo a sua formação, o agronegócio brasileiro ele seria muito mais rendoso, né, se ele se cuidasse e ajudasse a cuidar da emergência climática, rentoso, né? No sentido de que nós poderíamos realmente vender, os países agora do norte global estão cada vez mais preocupados com a emergência climática, todo mundo já sabe disso. Primeiro, eles devastaram o mundo inteiro, eles auxiliaram que a emergência climática chegasse onde está, e agora o sul global tem que responder. Então, cada vez mais, se o nosso agronegócio ele fosse condizente com o processo de mitigação em relação à mudança climática, certamente nós venderíamos mais para muitos lugares que não têm mais querido comprar do Brasil os nossos produtos provenientes do agronegócio, exatamente porque o nosso agronegócio não se preocupa e não está, vamos usar uma gíria aqui, não está nem aí com a questão da emergência climática. Então, um cara como o Paulo Artacho, que ele está falando, viu o IPCC, mas em cima dos estudos que ele tem acesso, é porque isso está comprovado. Né? Se nós brasileiros cuidássemos melhor do meio ambiente, o nosso agronegócio seria mais competente. Ponto final. Né? É simples assim. Né? Então, eu acho que se a gente mostra para esses atores que esse processo é mais rentável, né, que eles podem ganhar muito dinheiro com isso, eu acho que eles vão se convencer. Aí que o mundo é idiosincrático, né? Porque esses atores estão no meio de como que a gente fala, de interesses, né? Interesses muito, muito complexos e, às vezes, muito vis. Né? Então, a gente acaba tendo que ver esse tipo de coisa. Mas é um assunto importante também. Doutora Leila, como a sociologia ambiental auxilia, né, políticas públicas frente às emergências climáticas? Como a gente trabalha muito com os diagnósticos, né, da emergência climática, né, uma das especialidades da sociologia ambiental é trabalhar com outras ciências, né, porque a ciência ambiental é uma ciência interdisciplinar, só que a perspectiva das dimensões humanas ela é fundamental para o entendimento da complexidade das ciências climáticas. Então, a sociologia ambiental auxilia exatamente para que a gente faça um diagnóstico da situação e forme indivíduos, né, para trabalhar com essas questões. Eu recentemente vi um trabalho muito interessante, de um grupo do Haiti com um grupo do brasileiro que estão formando um mestrado em ciências ambientais para pensar as emergências climáticas no Haiti. Olha que coisa sendo fantástica. E aí a sociologia ambiental está dentro, né? Porque tem que ter um grupo de cientistas sociais, das ciências humanas em geral, que vai auxiliar nesse diagnóstico. No caso brasileiro, nós temos mais de 50 programas de pós-graduação em ciências ambientais, como se chamam, né? E a sociologia ambiental, nesses programas, tem uma atuação muito relevante, não só de fazer cooperação entre os programas ou entre países, mas para formar indivíduos para trabalhar em políticas públicas. Né? Você estava falando que você tem recebido aqui pessoas do Ministério, dos diferentes ministérios, né? Inclusive das questões ambientais, e nós temos muitos ex-alunos que não só estão nas melhores universidades do mundo, mas que estão nos ministérios ou na secretaria de meio ambiente, atuando no day by day mesmo de resolução
resolução não existe, né? Existe adaptação e mitigação dos problemas ambientais. Então, a sociologia ambiental tem sido e cada vez mais chamada para auxiliar nesse processo, e eu posso dizer para você, porque eu já formei muita gente em todos os níveis, como os meus ex-alunos ou ex-alunos de colegas meus da mesma linha, da mesma área, têm auxiliado neste processo com toda essa bagagem que eles trouxeram dessa formação em sociologia ambiental. Doutora, você falou de uma palavra muito importante, né? E quase uma palavra-chave, que é a adaptação, né? Eu escuto muito falar sobre adaptação baseada na comunidade, né? Qual a relação com a sociologia ambiental? É exatamente o que eu já te falei. É muito importante isso. É a adaptação baseada nas comunidades locais, né? O que significa isso? Significa que a ciência tem que estar sentada junto, não de cima, está sentada junto com esses atores locais para pensar a adaptação e a mitigação em relação a esses problemas. Aliás, na ciência contemporânea, a gente não fala mais só em adaptação. Hoje, necessariamente, quando você fala adaptação, você fala mitigação. Então, a adaptação e a mitigação são absolutamente dependentes desses diferentes atores e principalmente dos atores locais, que são os atores mais atingidos, né? Que são os atores que mais têm consequências em relação aos problemas ambientais. Doutora Leila, agora pensando nos povos originários, né, nas comunidades tradicionais, como que a gente pode explicar ou levar essa questão de emergência climática a esses grupos, né, e a percepção de risco climático? Então, o que eu estava comentando com você é que a gente não pode generalizar, né? Os povos originários ou os povos locais ou tradicionais, como você queira chamá-los, porque depende, né? Depende, né? Existem, veja o Ailton Krenak, por exemplo, um dos membros dos povos originários, que é um militante radical em relação à emergência climática. E tem muito grupo tão militante quanto ele. Então, existem alguns grupos dos povos originários que são extremamente relevantes e extremamente importantes na atuação da adaptação e da mitigação em relação à emergência climática. Outros estão tão isolados, às vezes, que podem até ter alguma atuação, mas a gente desconhece, né? E em relação aos povos mais tradicionais, aos povos, eu chamo de povos locais, né? Porque não existe mais povo tradicional no século XXI, mas enfim. Os povos locais, eles são fundamentais não só na percepção, mas na atuação em relação à emergência climática. Porque o que os especialistas dizem é que é muito caro o processo de adaptação e mitigação em relação às emergências climáticas. Depende de como você fizer esse processo de adaptação e mitigação, porque se você faz só via tecnologia, é caro mesmo. Agora, se você envolve os atores locais nesse processo, né, pode ficar muito mais barato, pode ficar em atuação, né, ação civil que possibilite um processo de adaptação e de mitigação em relação à emergência climática. Então, é nesse sentido que eu digo que a sociologia ambiental é importante, porque ela estuda tanto os povos originários quanto esses povos locais. Então, a gente vai conhecendo, né, o que tem sido feito no planeta, né, e nas localidades em relação à emergência climática. Doutora, a gente está chegando ao final desse bate-papo, então eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para quem está nos assistindo sobre essa emergência climática, né, como que a gente pode
ajudar uns aos outros para melhorar essa percepção de risco? Muito importante, muito importante. Eu acho que eu digo o seguinte para todos os meus alunos e para todas as minhas alunas: a gente sabe o que está acontecendo, né? Infelizmente, a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Mas o mais importante é a gente saber, a gente tem que buscar soluções e buscar formas de adaptação e mitigação. Então, como é que nós nos ajudamos em relação a isso? Primeiro, eu acho que a gente tem que conversar seriamente sobre esse assunto, né? Conversar e agir sobre esse assunto. Não adianta só eu analiso, eu sei o que está acontecendo, mas eu não tenho atuação política nenhuma. Não só nas políticas públicas, mas no meu cotidiano, né? Se eu reciclo material, que tipo de roupa eu uso, como que é a minha comida. Essas respostas individuais parecem pequenas, mas elas são relevantes. Mas as respostas coletivas são muito mais relevantes. Como a gente estava falando do agronegócio, por exemplo. O agronegócio é um negócio imenso, né? Então, nós devemos e podemos agir na direção de ações políticas, né? Nós sabemos que a emergência climática está acontecendo, nós sabemos que ela tem tempo e espaço, né? E tempo e espaço, e muito curto, né? Então, a gente tem que responder a ela de diferentes maneiras, né? Assim, a minha atuação não é só como professora, mas no meu cotidiano eu estou o tempo inteiro, não só, por exemplo, você me convidou para falar, eu estou aqui falando, né? Porque eu acho que essa coisa da gente conversar sobre esse assunto é um grande aprendizado e é uma grande ação política, né? A gente está falando e está agindo, está procurando soluções. Então, a minha mensagem vai nessa direção, no sentido de que nós não devemos só sabermos o que está acontecendo, nós temos que agir em relação ao que está acontecendo. É isso, Bruno, e eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade de me entrevistar e agradeço muitíssimo a possibilidade de estar conversando aqui com vocês e espero nos encontrar em outras ocasiões. Doutora Leila, o prazer foi nosso. Quero agradecer demais a sua presença. Espero realmente poder contar com novas conversas. Com certeza. Sucesso para todos nós, né? E que a gente consiga difundir um pouco desse conhecimento maravilhoso. Obrigado e até mais. Muito obrigada e um grande abraço, viu? Até mais.